Então vamos lá. Agora nós vamos fazer o mesmo select que nós temos aqui, ó. Pode copiar ele, tá? Isso vai ser a base para nós podermos selecionar todo e qualquer registro do banco. Então vamos lá. Selecione para mim na tabela de usuários, só que agora tem um filtro, porque ele não vai trazer qualquer usuário. Quando tem um filtro, você utiliza um where, tá? Onde no campo e-mail seja igual o que eu passei aqui, ó, na minha variável de usuário. Pronto. Só que é só no campo e-mail? Não, eu também tenho que comparar a senha. Como eu tenho que comparar os dois, e os dois têm que ser afirmativos, tanto o e-mail quanto a senha tem que estar igual, eu coloco um AND aqui. Eu tenho outro operador que é o OR, tá? Que é o OR no caso aqui. O OR poderia ser só o e-mail ou só a senha. Claro que não vai ser o que eu vou utilizar. Tanto o e-mail quanto o campo senha tem que estar sendo igual o que foi passado aqui acima. Então é isso. E-mail recebe a variável de usuário e senha recebe a variável de senha. Prontinho. E ele vai procurar então com base naquilo que eu digitei lá. Show. Aí aqui eu recupero o resultado e verifico a quantidade de linhas que ele trouxe. Poderia até ter copiado aquele if, né? Se o total de registro for maior que zero, isso que nós vamos acostumar a fazer isso aqui demais da conta. Se ele for maior que zero, né, cuidado que quando ele fechou, tá vendo? Ele fechou depois do fechamento do PHP, então tem que ter esses cuidados aí. Ele vai mostrar o seguinte: tem usuário. Pronto. Beleza. Eu posso até colocar aqui um else, ó. Dados incorretos. Beleza. Quando eu tentar acessar aqui, ó, vou colocar aqui 1, 2, 3, vou mandar ele logar. Ó, dados incorretos. Por quê? Porque não existe esse AA que está aqui. Mas existe esse aqui, ó. Existe ele com a senha 1, 2, 3. Quando eu clicar em login, ó, tem usuário. Tá vendo? Então eu já consigo identificar, né, se tem usuário ou não, se aquele usuário está credenciado no banco de dados ou não. Só que se eu colocar o CPF aqui, ele não aceita. Então eu posso até colocar aqui, ó, que é o CPF que eu utilizei. Ó, dados incorretos. Ué, mas por quê? Se esse CPF está certo? Na verdade é porque eu nem comparei ele, ó, eu só comparei o e-mail. Olha que legal a cláusula OR agora, porque pode ser o e-mail ou o CPF. Então eu faço o seguinte: e-mail igual ao usuário ou CPF igual ao que chegar para mim no campo usuário. Perfeito. Né? Só que, como esses dois são uma única condição, ou é um ou é outro, eles têm que ficar entre parênteses, tá? Então eu abro parênteses antes de e-mail e fecho depois de usuário. Por quê? Porque eu estou fazendo duas comparações. Ou é o e-mail igual ao usuário ou o CPF igual ao usuário. É um deles, não importa qual deles, mas é um deles que tem que ser, né, igual. E também a senha. Então, é um deles mais a senha. Agora dá, ó. Se eu salvar e voltar aqui, ó. Vamos fazer o login? Tem usuário. Então, eu posso tanto autenticar com o usuário quanto com a senha. Só que não é essa senha para fazer a autenticação. Eu criei um campo específico para poder utilizar ele nesse momento, que é a senha criptografada. Então não adianta ele passar aqui, ó, né, 1, 2, 3, se não tiver uma criptografia. Ó, dá um erro. Né? Ih, tá errado. O nome da coluna que eu errei. Senha CRIP. Eu coloquei um T a mais. Então aprendam a ler, tá? Por quê? O que que acontece aqui? Ó? Eu bati o olho, eu já sei, né? Que foi algo fora do normal ali, provavelmente era o nome da coluna mesmo. Mas eu vejo muito aluno fazendo isso. Acontece isso. Ele se perde todo. Ele não tem a paciência de vir aqui e ver, ó, coluna não encontrada. Né? Ele está falando que essa coluna não está encontrada. Poxa, será que não tem essa coluna? O mínimo que vocês têm que fazer é vir aqui e olhar. Ó. Realmente não tem. É CRIP. Então, leiam os erros. Né? Leiam os erros. Se necessário, abra o meu arquivo, faz a comparação, porque para quem está iniciando, pode ter certeza, vai acontecer esses erros. Tá? Você, em um momento ou outro, vai se deparar com esse erro. Você vai ver eu mesmo errando. Acabei de errar, ó. Acabei de colocar o nome de uma coluna que não existe. Então, isso vai acontecer o tempo todo. Percebam que ele mostrou dados incorretos. Por quê? Porque não adianta, se eu estiver com a senha criptografada, não adianta se eu não passar a criptografia aqui em cima. Então, esse campo de senha vai ter que receber antes um MD5.
para que ele possa verificar ele. Ó. Aí sim tem que funcionar. Vou atualizar de novo aqui, ó, ele pede para reenviar os dados do forma. Perfeito. Tem usuário. Agora funciona. Tá aí. Então, se está criptografado no banco, você tem que passar como MD5, tá? Para que ele possa ter essa segurança. Eu nunca tive nenhum problema, para ser sincero, em nenhum sistema meu que tivesse senha quebrada. Tá? Isso aqui era bem mais, é coisa mais antiga, servidores antes eram mais frágeis, então hoje em dia, né, principalmente com HTTPS, ele não permite que você faça aquela quantidade de disparos ali para ficar encontrando senha. Principalmente se você criar uma senha forte, letra maiúscula, caracteres especiais, tudo mais. Mas eu vou deixar o MD5 aí, que é uma segurança extra também para o projeto.